Olá, tudo bem? Eu sou Daniel, esse é o Papo Católico e o santo de hoje é um santo bastante interessante, bastante comemorado na Irlanda, nos Estados Unidos e em vários países da Europa. É São Patrick, traduzindo para o português, São Patrício. São Patrick, ou São Patrício, tem um nome bastante difícil até de pronunciar, Mawewin Sukat. Ele nasceu entre a região da Inglaterra e da Escócia e viveu mais ou menos ali na região da Irlanda por muito tempo. Ele nasceu em 377. O pai era muito católico e o seu avô era um padre. Mas como assim o seu avô era um padre? É porque na época, na igreja, os padres podiam casar. O celibato é uma instituição mais recente, mas na igreja primitiva, os santos podiam casar. O interessante de São Patrício é que ele converteu um país inteiro, ele converteu a Irlanda inteira. Ele foi muito estratégico e muito inteligente. Às vezes a pessoa vê a imagem de São Patrício na internet e ela não entende como é que um santo católico está com um trevo na mão, um trevo de 3 folhas, não de 4 folhas, um trevo de 3 folhas. Foi assim, com essa metodologia, inspirada pelo Espírito Santo, que ele conseguiu converter o país inteiro ao catolicismo, falando da Santíssima Trindade. Então, ali no trevo, né, são 3 folhinhas, ele dizia que cada folhinha representava um da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eram o mesmo trevo, ou seja, tinham a mesma essência. E assim São Patrício ensinava, de uma maneira simples e profunda, o que é a Santíssima Trindade. O mesmo Deus, a mesma essência em 3 diferentes pessoas. Né? Ele teve uma vida muito sofrida. Eu vou explicar para vocês agora quem foi São Patrício. São Patrick tem uma igreja fantástica e famosa, onde o bispo Fulton Sheen pregava, viveu e está as relíquias desse grande bispo católico lá em Nova York, a igreja de São Patrick. Se você for para Nova York, é imperdível essa igreja. A visitação dessa igreja é muito bonita, ela é muito linda. É uma igreja muito bonita e vale a pena ver. Pois bem, o que nós sabemos de São Patrício foi graças a uma autobiografia que ele escreveu chamada Confissão. Com 16 anos de idade, o São Patrício conseguiu embarcar para a Grã-Bretanha. Ele depois foi para a França. Mas antes disso, ele foi sequestrado aos 16 anos por um grupo de pirata irlandês e foi vendido como escravo e levado à força para a Irlanda. Foi submetido a trabalhos forçados num ambiente terrível, com grosserias, com pessoas brutas e com pessoas que praticavam o ocultismo e pessoas pagãs. Tentou fugir algumas vezes, 2 vezes, mas não teve sucesso. E somente na 3ª vez ele conseguiu se libertar. Então foi depois dessa libertação que ele partiu para a Grã-Bretanha e depois para a França. E lá ele partilhou a vida em vários mosteiros, conseguiu se ordenar para a vida religiosa. Era um exemplo de disciplina, de oração e um grande missionário. Ele tinha no coração a vontade de evangelizar e de fazer com que as pessoas conhecessem Jesus Cristo. Então, a princípio, o jovem São Patrício conheceu um amigo, um santo também chamado São Germano, e que pertencia a um mosteiro da região. E eles começaram a pregar ali na Grã-Bretanha, né? Mas logo e aos poucos, São Patrício começou a ter vontade de evangelizar aquele povo que era pagão, que era envolvido com o ocultismo, lá na Irlanda, aonde ele ficou escravo. E, pasmem, ele decidiu voltar para o país da qual ele fugiu. Quando ele chegou na Irlanda, né, já ordenado padre, e o bispo da região faleceu, o Papa da época, Papa Celestino I, convocou justamente o São Patrício, São Patrick, para dar continuidade à missão. Então ele virou bispo, ele foi ordenado bispo. É incrível o que ele fez, né? Foi simplesmente extraordinário o que ele fez, porque hoje ele é patrono de um país, ele é o patrono da Irlanda, existe a festa de São Patrick,
o pessoal se veste de verde, o pessoal toma uma cerveja e comemoram a vida desse santo, né? Ele nunca usou a violência para converter ninguém, ele usou a retórica, ele usou o poder do Espírito Santo. O seu lema era respeitar para ser respeitado. Por causa dessa atitude de respeito, né, de São Patrício, nunca aconteceu nenhuma repressão aos cristãos na Irlanda. Como era muito dócil, como era muito respeitador, ele conseguiu a admiração do próprio rei, né, que, percebendo a santidade de São Patrício, acabou se convertendo e fez com que toda a corte se convertesse. Ele foi tão eficaz que a fé, que a intercessão de São Patrício, ela é muito ligada à Irlanda, né? E a Irlanda, a partir disso, foi berço de vários santos, de vários evangelizadores. Ele era um cara de muita visão, que formou vários mosteiros e tudo isso. Faleceu no dia 17 de março de 461, por isso essa festa é comemorada nessa data, na cidade de Down. Hoje se chama Downpatrick, em sua homenagem. E tem uma oração de São Patrício bastante famosa que é lida e que é feita como proteção contra malefícios e ataques espirituais. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, mas ela é muito bonita, vale a pena ler. Hoje me levanto com poderosa força, invoco a Santíssima Trindade, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje eu me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força da sua crucificação e morte, com a força da sua ressurreição e ascensão, com a força do retorno do dia do seu juízo. Hoje eu me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das virgens e o feito dos homens de bem. Hoje eu me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra e a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, com a sua grandeza que me apoia, com a sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala e a sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, a sua Eucaristia para me livrar das armadilhas do demônio, da tentação e dos vícios, aqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje todos esses poderes para se levantarem entre mim e entre esses males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam mal para o meu corpo e para a minha alma, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis de heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços e bruxas, contra quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompa o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, ser ferido, para que assim venha a mim um abundante consolo. E aí ele termina a oração: Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo enquanto durmo, Cristo enquanto descanso, Cristo quando me levanto, Cristo no coração do homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fala de mim, Cristo em todos os olhos que me veem, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje eu me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com a trinitária fé, professando a unidade do Criador e também da criatura. Amém. Vai ficar aí na descrição para você uma bela oração para a gente começar o dia. Então, que São Patrick, que nada mais é que um homem como nós, mas que foi um homem com virtudes heróicas, santo, que ele interceda por nós. A intercessão dos santos não é uma intercessão de salvação, não é uma mediação de salvação. O único mediador salvador é Jesus. A intercessão dos santos é uma oração de petição. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. Tchau, valeu.